Hibridização da humanidade. Esse aqui também é um tema polemiquíssimo, né? E essa semana ainda eu assistia um vídeo, e aí ele estava falando sobre o Gênesis 6, se é, olha, ainda tem gente que perde tempo com isso, se eram anjos ou se eram homens que coabitaram com as mulheres em Gênesis 6. Pessoal, eu não quero dizer que somos melhores do que alguém por termos determinados entendimentos. E você, inclusive, você é livre para crer como você quiser. Eu tenho ensinado que, por A mais B, a Bíblia prova para mim que foram os anjos. E se nós tiramos esse elemento, a Bíblia perde sentido em muita coisa fica sem explicação. Então, para mim, isso é 100% certo que em Gênesis 6 houve uma hibridização da humanidade. Mas existem teólogos, eu preciso trazer isso sempre para vocês, né? Porque eu não sou o dono da verdade. Existem teólogos que dizem que não, que foram homens e com mulheres que deixaram Deus muito brabo e Deus resolveu destruir o mundo porque pessoas tiveram filhos com pessoas. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa, mas você é livre para crer assim, tá bom? Mas muita gente ainda se pega questionando sobre isso. Mas, queridos, eu costumo dizer que se você não entendeu isso, você não entendeu quase nada da jogada, da guerra espiritual. Porque se no mundo, se no universo, como eu disse, existe Deus, anjos e nós, isso é só o que existe. E a treta, o problema, surgiu por causa dos anjos. Quem inventou o pecado não foram os homens, foram os anjos, certo? Então, o problema no Éden se deu por quem? Por causa de um anjo que tentou a mulher e ela caiu. O dilúvio veio por causa de anjos que tentaram muitas mulheres, elas caíram e a humanidade foi hibridizada. Esse é o problema. Paulo diz isso o tempo todo. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Isso tudo são anjos, são classes angelicais. Potestades são um tipo de anjo, principados são um tipo de anjo, tronos, governos, poderes, querubins, serafins, arcanjos, são anjos. O grande problema são os anjos, me entendam bem, os anjos caídos, né? Os anjos de Deus, que são 2 vezes mais numerosos que os anjos do diabo, são anjos do bem, como disse o autor de Hebreus, ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Não é o foco desse nosso módulo, né? A gente está falando mais sobre os anjos que prejudicaram a humanidade. Mas a hibridização da humanidade é um fato que a Bíblia narra, que foi o estopim do problema, e esse problema ainda ecoa sobre a Terra. Nephilim. Esse nome está muito na moda. E o Nephilim está na Bíblia. Esse termo está na Bíblia, é um termo hebraico que significa ele caiu. Também quer dizer desertor. Na tradução original, Benai Elohim, do capítulo 6 de Gênesis, que quer dizer filhos de Deus, se refere a anjos e não a descendência de Sete. Pessoal, isso é um fato. Não é a descendência de Sete, são anjos. No mesmo sentido que aparece no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 6. Se você tem dúvida, passa o olho lá. Os Nephilim são mencionados tanto antes do dilúvio, Gênesis 6:4, né? E aqueles, eu botei Gênesis 6:4 Almeida atualizada. Se você procurar na sua Bíblia Almeida atualizada, vai estar Nephilim. Naqueles dias estavam os Nephilims na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Nephilims eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade, como também depois da enchente. Números 13 e 33, isso é pós-dilúvio, bem pós-dilúvio. Também vimos ali os Nephilims, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Nephilims. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Importante frisar, porque quando nós chegamos, isso aqui é números, tá? É a tomada da terra prometida. Davi vai reinar 600 anos depois disso. 600 anos é bastante tempo, tá? Então, quando nós chegamos em Golias, Golias tinha 3 metros, 3,5 metros de altura. Essa escala, ela não te põe como um gafanhoto, né? Davi não era um gafanhoto perto de Golias, porque ele tinha ali 3 vezes o tamanho de Davi sendo um adolescente. Mas quando esses 10 espias vão espiar a terra e voltam com o relatório de que os filhos de Anak, que eram descendentes dos Néfilims, eram tão grandes que eles eram como gafanhotos, é porque esses caras eram grandes mesmo. A escala dos gigantes, tanto do pré-dilúvio quanto esses do pós-dilúvio, tinha para todo gosto. Tinha pequenos como Golias,
Mas tinha gente muito grande, tinha gente gigantesca mesmo. Falava eu sobre a dificuldade das pessoas de admitir. Mas precisamos entender que Deus atribuiu grandes poderes aos deuses. Poderes esses que não lhes foram revogados na queda. O castigo dos rebeldes foi perderem o acesso à presença de Deus e nada mais. Satanás era um filho de Deus. Ele abriu mão dessa posição. Ele se rebelou contra o seu pai. Não o filho de Deus na natureza de Jesus. Jesus é Deus. Mas os anjos são os primeiros filhos de Deus. Que a Bíblia assim os chama, tanto em Gênesis 6 quanto em Jó capítulo 1. É estranho pensar dessa forma, né? Por isso que eu digo, aconteceu tanta coisa antes de Adão, nos céus ou aqui na terra, envolvendo essa queda, que nós não conseguimos mensurar. Por quanto tempo Deus tratou com esse indivíduo? Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quantas vezes Jesus e Deus tentaram fazer com que Lúcifer se firmasse na verdade? Já pensaram? Ele nunca se firmou na verdade, que é o próprio Cristo. Ele não se firmava, ele tinha problemas de caráter lá atrás. Então, muita coisa aconteceu lá atrás. Graça sobre o diabo, graça que eu digo, período de tolerância, né? O nosso Deus não é um Deus que se ira de uma hora para outra. Ele tem um cálice da ira que ele vai, assim como com a humanidade, né? 1.600 anos ele destrói a terra com o dilúvio. E agora nós já estamos há 4.500 anos, depois do dilúvio, brincando com a sorte, esperando que o cálice seja derramado de novo. E ele só não foi porque Jesus veio no meio do período, 2.000 anos atrás, e levou toda a culpa da humanidade sobre ele. Ouça isso. Jesus, ao vir e morrer, ele livrou a terra de mais uma catástrofe. De uma vez por todas. É louco pensar assim. Ele foi julgado, ele sofreu toda a ira de Deus estava sobre ele ali. É isso que Isaías 53 tenta falar. Que ao Senhor agradou moê-lo. Como que agradou a moer Jesus? Porque era o que ele queria fazer com o pecado do homem. O que o pecado faz, ele merece ser moído. Assim como Satanás foi, assim como os homens do dilúvio foram, assim a humanidade merecia ser moída novamente, mas Jesus foi moído. Aí todo mundo ficou zerado. Mas novamente, a humanidade não aceita esse sacrifício de Jesus. Então eles estão entesourando flagelos. A taça está se enchendo. A igreja vai ser poupada e o mundo vai ser marretado. Fala pessoal, aqui é o pastor Magno Silva. Se você está gostando do conteúdo do nosso canal, eu te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e também curtindo os vídeos, comentando, compartilhando com as demais pessoas, a sua igreja, seus conhecidos, porque o objetivo desse canal é estar espalhando conteúdo bíblico, estudos da palavra, revelações, coisas que vão desde o iniciante até mesmo um nível mais avançado e temas polêmicos, temas pouco abordados. Se você gosta desse tipo de material, você é muito bem-vindo. Nós temos uma escola chamada Escola Bíblica Logos. Você é nosso convidado, o link está na descrição. É uma alegria ter você aqui e que Deus abençoe a sua vida.